parte 2 da reforma da minha salinha de tatu. Eu decidi que eu queria fazer uma almofadinha, porque às vezes o cliente vai deitar aqui, que precisa de um apoio. Eu também queria deixar mais com a minha carinha aqui um pouquinho, então eu decidi fazer uma almofada. Primeira vez que eu fiz uma almofada, primeira vez que eu fiz um projeto de costura na minha vida. Vocês vão ver que eu comecei fazendo tudo errado. Algumas partes, assim, a maioria. Pelos primórdios que eu já comecei errado com a escolha do tecido, porque inicialmente esse tecido que eu escolhi, essa estampa de florzinha, rosinha, não era pra ser isso. Era pra ser só uma base e eu ia pintar e modificar tudo. Porém, conforme eu fui fazendo as coisas, eu esqueci disso. Meio que fiz o resto, os detalhes, e quando eu fui perceber, não dava mais pra pintar por cima e teve que ficar. Assim, eu não achei feio, ficou legalzinho. Foi um estilo meio remendado, meio... O resultado final ficou bom. Assim, mais ou menos. Demorou um tempinho pra mim me acostumar com ela, mas acho que eu já vi ela tantas vezes que ela já... Mas eu cortei um círculo. Pra cortar o círculo pra ficar certinho, eu fiz igual saia de godê. Então, se costura, você vai entender isso, senão eu vou te explicar. Quando a gente fazer uma saia godê, aquela saia de anos 60, ela é basicamente um círculo. Dobrei em 4 partes, peguei uma régua e fui medindo assim, ficou tipo um cone. Cortei e saiu um círculo perfeito, que é muito mais fácil do que eu marcar e cortar um círculo. Eu fiz ele assim, mas eu achei que ficou muito grande, porque o que eu queria fazer? Fiz 2 partes pra poder costurar uma na outra, né? Porque eu quero fazer a carinha da almofada. Só que ficou muito grande, não calculei direito, então eu vou dobrar tudo de novo e diminuir, que eu tinha cortado 28, né? O raio dele. 28, se você faz o dobro, o raio fica 56. 56 é muito grande. Então eu vou fazer menor. Eu não vou mostrar tudo de novo o processo, não, porque é uma merda, tá? É só dobrar em 4 de novo e cortar. Coloquei os alfinetes aqui. Eu vou ver depois se minha avó me ajuda a costurar ou se ela costura pra mim. Porém, eu ainda tenho que fazer os olhos. Cortar de pano, é a mesma coisa. É redondo também, então é a mesma coisa. Tá? Quem é meu amor? Quem que é esse boi? Oi, mulher. Ai, eu não sei costurar desse lado, tem que ser desse. Ó, minha avó me ajudando. Quem é? Meu filho, eu juro. Bonitinho. Faz direito, hein? Não vamos tomar no cu, sério? Certo. Eu acho engraçado que tem umas pessoas que fazem uns vídeos. Tem uma velha que é muito sem vergonha, fala caralho, porra. Tem mesmo, uma velha sem vergonhíssima. Não tem? Tem. Você já viu? Amanhã eu vou embora. Que embora? No sertão. Eu vou casar com a Mariquinha. Não, só sua mãe não melhorar, eu vou embora. Tem que virar ele. Aí você acerta ali. Bem acertadinho com o pé. Aí você vai encher ele. Aí quando você encher, a gente vai fazer assim pra dentro. E passa uma costurinha aqui em cima. Ah, entendi. E deixa. Tá. Já deu os outros 2 pra fazer. Conseguimos este. Esse é o franzido. Os 2? Os 2. Depois disso, eu preenchi ele com espuma que eu tinha, então... Eu caguei tudo. Pro olho, eu preenchi também com espumas. E assim, sinceramente, os restos, assim, nariz, todos os detalhes, eu meio que assim, eu cortei do formato que eu queria. Cortei 2 partes, enchi de espuma e costurei, assim. Virei do avesso pra costura ficar pra dentro. Eu basicamente fui fazendo isso. Eu vejo alguns filmes da Rachel Minsky, alguma coisa assim. Ela costura, às vezes faz moldes diferentes. E eu meio que fui aprendendo, assistindo o vídeo, no básico do básico de costura. Então eu fui fazendo isso. O bom de costurar é que você pode costurar em qualquer lugar, né? Então eu costurei na rede, gostosinha, comendo uns pãozinhos. E foi muito gostoso essa experiência de costurar uma almofada. Não só porque é uma coisa diferente, uma sensação gostosinha de você ver a sua arte em um formato diferente. Isso é um dos motivos que eu gosto muito de mudar. E cada hora tá aprendendo uma coisa nova pra eu poder experienciar como que a minha arte é nesse estado. Pra fazer
os tecidos diferentes que eu uso, eu achei um pijama da minha mãe antigo, de japonesinha, e eu usei alguns detalhes que tinha lá estampados, estampa borrachada. Então eu cortei algumas coisas lá e usei pra decorar. Eu percebi que eu fiz merda aí, não vai dar mais pra pintar. Um band-aid pra pôr no nariz. Pronto. Passou. E aí, pra não deixar, pensei, não vai dar pra pintar do jeito que eu tinha pensado, que eu ia pintar montão, assim, deixar tudo colorido. Mas eu posso fazer uns detalhes e ter uma profundidade a mais. Eu peguei umas tintas de tecido que eu tinha e fui tacando lá, misturando. Na hora, assim, ia ser meio feio. Eu até agora não sei como que eu me sinto. Não ficou igual eu tava imaginando que iria ficar. É a hora de transformar a mesinha. Essa mesinha, ela é, na verdade, uma mesa de costura de uma máquina antiga da minha avó. Essa é a mesinha que eu tava falando pra vocês, que eu vou ter que arrumar. Ela é de metal aqui embaixo, que é ótimo. Em cima é madeira. Porém, a gente vai restaurar ela. Eu vou tirar essa camada aqui dessa tinta. Aqui eu vou tirar também. E eu vou deixar ela impermeabilizada. Eu tô ofegante, porque eu tive que trazer ela lá de cima. Ela tá coisada aqui. E tem esse negócio aqui, ó. Que ela já é de costura, né? Aí eu vou coisar. E aí a gente tem um problema, porque é de madeira. Madeira não pode tatuar. Porém, o que que eu fiz? Passei um verniz vitral que deixa impermeável. Passei cola também, porque eu fiquei com medo de o verniz vitral não ser o suficiente. Passei um monte de base de cola que eu tive que fazer pra restauração. E tinha umas camadas de madeira que estavam um pouco saindo. Acho que tava meio podre, não sei. Não tava tão ruim assim, mas tava saindo. Então eu arranquei elas com um estilete. Assim, no começo eu achei que eu ia raspar a tinta. Eu queria dizer que é muito gostoso arrancar a tinta com isso aqui. Muito bom. Mas eu fiquei com muita preguiça de raspar a tinta da base de madeira também. Eu errei. Correção! Uhul! Beatriz Edição aqui falando, eu confundi, galera. Eu cheguei a raspar a tinta, assim, da base de madeira, só que eu apenas raspei da parte de cima, e tava saindo bem fácil, tava bem gostosinho, que eu falo, nossa, adoro raspar com estilete. E aí eu mostro, eu primeiro raspando com a goiva, tirando com a goiva, aí eu tiro, depois vocês vão ver que dá pra ver a cor original, mas do outro lado, que vai ficar a parte de baixo, aí que eu fiquei com preguiça. Por quê? Porque era a parte de baixo, ninguém ia ver. Então eu deixei. Eu dei uma preenchidinha massa, mas não ficou perfeito, não ficou lisinho. Mas ficou ótimo porque tá na parte de baixo, ninguém vê. Só eu e você vamos saber disso, tá? É o nosso segredo. Saiu bastante tinta, não imaginava que nessa parte de madeira tinha bastante tinta. Eu achei que só na parte de metal tinha. E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu varrendo bonitinha com a minha vassoura de criança. Ó, que cena linda. Olha que cult. Nossa, que contemporânea. E é isso. A coisa, se faltar mais alguma informação, eu volto. Me deu dor de cabeça, galera. Quer dizer, eu tava com dor de cabeça o dia inteiro. Mas agora tá insuportável. I think you know what you have to do to get it. Believe in myself and give a great presentation. Not even close. That's the head of the committee over there gorging. Eu acho que aqui tem como tirar a tinta. Vai ser um puto trabalho, mas dá. Tive que raspar da base de metal. E, o meu pulso, que já é fudido, doeu muito. E demorou muito pra mim terminar essa mesinha, justamente porque eu decidi que eu ia tirar toda a tinta da base de metal. E tinha muita tinta. E eu não tenho um negócio de removedor de tinta, então eu fui na mão. Eu até peguei umas goivas que eu tinha pra fazer gravura pra me ajudar a raspar. No final das contas, eu basicamente quase tirei toda a tinta que tinha nela, que é algo muito bom. Você vai pintando uma coisa, você vai pintando um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. No final das contas, começa a ficar grotesco. Não fica um acabamento bonito. Eu queria deixar ela um pouco mais bonita. Falta tanta coisa ainda. Olha minha cara. Olha o meu estado. Olha o meu estado. Parece que eu tenho um bigode. Eu não aguento mais, minha mão tá doendo. Não acaba nunca esse negócio. Não acaba. Eu tô com raiva. Não aguento mais. Foi uma das piores ideias que eu tive na minha vida inteira. Gente, eu acabei de reparar. Olha o tamanho da minha mão.
Ela tá muito inchada, puta merda. Eu não terminei ainda. Eu não vou terminar hoje porque eu descobri que minha mão tá muito inchada e tá, tipo, doendinho. Eu devo ter pegado tétano. Preciso mostrar minhas duas mãos. E olha eu tô destruída. Ai, que ideia de bosta que eu tive. Tá enorme. Tipo, eu perdi minha mão. E eu ainda não acabei, isso que é foda. Gente, olha a quantidade de tinta que tinha nessa porra. É muita coisa. Caralho. E nem tá tudo ainda, tem um monte. Tem acho que 3 camadas de tinta. Eu sinto que eu tirei a minha própria camada de tinta de mim, assim, sabe? Conforme eu tava tirando o negócio, tava vindo em mim a camada de tinta. E agora eu estou livre e leve. E pausas para os comerciais, onde eu levo vocês pro mercado por nenhum motivo, mas eu vou colocar assim porque eu filmei e eu tô com essa quantidade de gigas gastos por todo esse tempo. E vocês vão ver também, eu não tô nem aí, vocês vão assistir ainda no mercado. Fiz uma pausa no serviço, que eu vou na Coop com essa mulher aqui, ó. Eu fiz maquiagem dela ontem e ela não tirou e tá usando até agora. Que a gente fez sessão de fotos. E a velha também vai. Aí eu vou ir lá. Vê a sua mãe, viu? Olha, mãe falou que você é velha. Sou super nova. Não podia dar uma pontadinha no meu cabelo. Olha o meu estilo que eu vou no mercado. Tomando um sorvetinho. Meu sorvete é muito gostoso. Eu vou comer ainda, não sei se eu vou conseguir voltar, porque eu vou no meu namorado hoje pra tentar arrumar meu computador. A gente tinha conseguido arrumar meu computador, que ele quebrou. E aí ele voltou a quebrar de novo. Eu só queria jogar paciência, sabe? É só isso. Olha, eu fiz o melhor que eu pude pra tirar aqui as tintas. Mas no final eu comecei a ficar com preguiça. No final eu comecei a ficar com preguiça e chega, gente. Eu não aguento mais. Peguei uma lixa de ferro. Eu vou lixar. Oi, Mari. O que você tá curiosa? É? Eu nunca lixei ferro com lixa de ferro. Nem sei se eu deveria estar usando alguma luva ou máscara. Espero que não. Inclusive, olha como que eu tava antes, muito diferente, né? Nessa mesinha, no final dos contos, me fudi tanto com a parte de baixo que a parte de cima eu dei uma negligenciada. E aí estou eu passando a cola, que eu falei pra vocês que eu enchi de cola pra ficar impermeável. Ih, caralho. A tábua de cima não me deu trabalho, não me deu trabalho. O que deu trabalho foi de baixo. Eu decidi que eu queria fazer uma coisa diferente. É uma coisa meio estranha de explicar, mas como se fossem várias peles costuradas uma na outra. E algumas têm tatuagens, algumas não. E eu achei que ficou muito bonitinho esse estilo. Somebody. Eu ia deixar aqui tudo verde, preto e branco. Me irritei com a cômoda que ficou com um tom de azul, não ficou nada a ver. Vou adicionar mais cores, então ficou verde, marrom, vocês vão entender por quê, laranja e roxo e preto. Como o móvel ficou de umas cores diferentes, que eu quis fazer porque eu pensei em deixar ele marrom, normal, porém aí não ia combinar com o verde, por causa da tampa. Então eu trouxe o verde e as cores pra baixo, pra parte de baixo, e de cima ficou ainda marrom com vários tons. E aí pra combinar a parte de baixo, na parte de madeira, que é a parte feia, verde também pra ele ser tipo o tom que tem mais, porém os outros também tem, porque a maca também tá verde. E eu não lembro se eu filmei o resto. Conforme eu fui usando a cômoda, ela ficou uma merda. Ela foi caindo aos pedaços. Essa cômoda, eu já sabia que ela era ruim, que ela era fodida, mas eu pensei, mano, eu acho que ela aguenta. Como eu tenho que sempre abrir e fechar muitas gavetas, às vezes na sessão eu sempre tenho que ficar abrindo e fechando. Ela não aguentou e ela foi caindo. Mas a minha avó me deu um móvelzinho, que ele é bem pequititico e que tem as gavetas muito melhores. Eu pintei eles com as cores. E o que não coube, que ficou tipo de estoque, ficou no meu bancão. E eu dei mais umas decoradinhas, coloquei umas coisinhas, porque eu não lembro se eu mostrei isso na última vez ou não. Mas agora vamos finalmente para o tour do resultado final do meu estúdio.
Vou dar mais uma volta aqui com vocês, pra vocês darem uma olhada, como tá. Aqui eu achei ainda que tá muito branco, mas eu não sei o que eu faço. Talvez eu possa mostrar fazendo uma coisa aqui, eu arrumando a cadeira ali. Essa cadeira precisa de uma reforma. Olha isso aqui. Sim, ela tá necessitada, mas depois eu vejo isso. Eu queria comprar um banquinho, na verdade, e levar a minha cadeira de volta, porque essa é a cadeira do meu quarto. Mas a mesinha, cara, olha esse cantinho assim, é o cantinho que eu amo, porque ele é muito bonitinho. Olha isso, cara. Muito fofinho. Ai, 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 ai. Esse aqui tá com pelo porque alguém comeu. Mas tira aqui pra ficar bonito. O bom daqui ser de metal é que a minha fonte, que é essa da Aurora, ela gruda aqui. E aí é bem mais fácil na hora de tatuar. Geralmente eu coloco ela desse lado. E pinto. Mas ó, ficou bem bonitinha, né? E ela tá brilhante, assim, por causa do verniz. Eu gostei bastante dela. Eu fiz, tipo, uns sementes como se estivesse sendo costurada. Algumas tatuagens. Essa aqui é a minha tatuagem, como se fosse a minha pele. Uma frase qualquer, porque eu adoro fazer uma piadinha, né? E aqui eu gostei bastante, assim, do acabamento. Não ficou tão perfeito quanto eu imaginei que fosse, né? Como se fosse ficar, porém eu gostei muito desse jogo de cores. E, por incrível que pareça, eu gostei bastante desse estilo aqui com ela crua, porque, não sei, eu achei que ficou bonito. Esse aqui foi um móvelzinho novo, ele é bem melhor, a gaveta dele é muito boa. Aí aqui tá tudo arrumadinho. Aqui fica biqueiras e agulhas e os meus papéis, toalhas. Aqui, tinta, luva, máscara, coisa de proteção. E essa é a gaveta da bagunça. Aqui fica os contratos, né? Lixo, coisa de maca, essas coisas. Aqui, na verdade, é a grande bagunça, porque aqui tem de tudo. Esse aqui é o meu estoque. Esses quadrinhos aqui, eu achei que ficou muito bonitinho. Eu vou colocar mais. São os flashes. Se você tatuar, você leva eles. E eles são uns quadrinhos muito bonitinhos que eu fiz com capa de CD. É o meu quadro de recados pra mim mesma. De coisa de estoque, coisas que eu preciso saber. Eu pensei em colocar outras coisinhas aqui, mas por enquanto tá sendo esse uso. O que eu gosto bastante, assim, tá me ajudando. A nossa linda almofada, né? Deixa eu mostrar ela mais de perto pra vocês. Olha que fofinha que ela ficou. Eu sei que poderia ter ficado melhor. Aqui é bom que é um bolsinho, sabe? Poderia ter ficado melhor? Poderia. Mas isso aqui foi o que eu consegui fazer com o que eu tinha. Aqui atrás ela ficou desse tecido, minha assinatura. Eu queria fazer uma etiqueta, mas eu não sei como que faz. Ó, tá vendo as pinturas? Eu não gostei muito, assim, quando eu pintei. Mas fazer o quê? Eu coloquei esse pano aqui porque a cadeira é feia. A cadeira de baixo é feia. E aí eu coloquei e eu jogo ela aqui, ó. Pô! Se vir visita, está aí o cliente para sentar confortável. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do resultado. Se eu for fazer mais algumas alterações, eu filmo pra vocês. Talvez não vai ser um videozão, assim, eu posso fazer um shorts, que é melhor, porque eu acho que eu não vou fazer mais muita coisa aqui. Na verdade, eu acho que nem vou fazer mais nada aqui. Qualquer coisa, se eu mudar alguma coisa, eu mostro no shorts. Curte, compartilhe se vocês quiserem. E esse é o meu estúdio. Vem fazer tatuagem comigo, tá bom? Em Santo André, não sei se você pode, mas se você não puder, eu tatuo em Pinheiros também, em um outro estúdio. E é isso. Tchau! Tô muito feliz com o resultado, eu amei, amei.